A evolução das ciências e da tecnologia permitiu diversos experimentos que saíssem da esfera da ficção científica para aportar na realidade social, trazendo riscos e benefícios. A exemplo disso, podemos citar as pesquisas com DNA, um material genético, com os organismos geneticamente modificados, que permitiram a evolução na criação de medicamentos, de hormônios, de alimentos, dentre outros. Nesta senda surgem os questionamentos sobre os reais benefícios e os avanços da utilização dessas tecnologias na sua efetividade em relação à humanidade. Assim emerge a bioética como um estudo transdisciplinar da biologia, da medicina, da filosofia e do direito para investigar as condições necessárias para a administração responsável da vida humana, da vida animal e do meio ambiente. Na etimologia da palavra bioética, nós encontramos origens na expressão grega bios, que significa vida, e na expressão ethos, correlacionada à ética, portanto, a ética da vida. O termo bioética foi cunhado na década de 70 do século passado, a partir do precursor Van Potter, que escreveu um livro Bioética, uma ponte para o futuro, correlacionando os temas da bioética com o ecossistema. É a partir desta breve abordagem histórica e conceitual que se alcança o estudo específico da técnica de reprodução humana assistida, objetivo desse vídeo. A técnica de reprodução humana assistida compreende um conjunto de estudos médicos que visam auxiliar os casais ou as pessoas solteiras, estéreis ou inférteis, que não conseguem alcançar o direito humano fundamental à reprodução, à procriação. Dentro das técnicas de reprodução humana assistida, é lícito citar que existem vários mecanismos postos à disposição, como, por exemplo, a relação programada, a reprodução pela técnica de inseminação artificial e também a fertilização extracorpórea realizada pelos métodos in vivo e in vitro. É importante salientar que a reprodução humana assistida é regulamentada apenas por resolução do Conselho Federal de Medicina, apesar de desembocar várias questões correlacionadas ao direito, como, por exemplo, a questão da presunção de filiação, a possibilidade de casais homoafetivos ou transgêneros se socorrerem à utilização dessas técnicas, a viabilidade ou não da reprodução heteróloga e a questão da reprodução assistida pós-mortem. Sobre as técnicas de reprodução humana assistida, é preciso diferenciar a técnica homóloga da técnica heteróloga. Na homóloga, haverá a utilização do gameta masculino e feminino proveniente do próprio casal, sejam eles casados ou conviventes. Na heteróloga, haverá a doação de um gameta masculino, feminino ou ambos de um doador anônimo. Dentre essas técnicas, também é possível se socorrer do modo in vivo ou in vitro para a reprodução humana assistida. Na técnica in vivo, a reprodução humana assistida será realizada no próprio corpo feminino. Na in vitro, haverá manipulação através de laboratórios em tubos de ensaio. Dentro dessas técnicas de reprodução humana assistida, para o tema proposto, destaca-se a chamada gestação por substituição ou doação temporária do útero, popularmente conhecida como barriga de aluguel, termo popular, mas inadequado ante a vedação do seu caráter lucrativo. A questão da gestação por substituição foi regulamentada pela recente resolução do Conselho Federal de Medicina, de número 2121 do ano de 2015. A resolução 2121 do Conselho Federal de Medicina estabeleceu os parâmetros para a utilização da gestação por substituição. Dentre eles, é necessária a identificação da infertilidade, da esterilidade ou da utilização por casais homoafetivos. Dentre os requisitos estabelecidos pela resolução, há que se observar a vedação do caráter lucrativo da mãe hospedeira, a necessidade de termos de consentimento livre e esclarecido, para que não ocorram dúvidas acerca da filiação,
um acompanhamento psicológico que envolva o casal e também a receptora, além de relatório médico constando a necessidade de se socorrer destas técnicas específicas de reprodução humana assistida. A necessidade que a hospedeira seja parente consanguínea de 4º grau de um dos pais, sendo que qualquer hipótese correlacionada à pessoa não parente em 4º grau deverá ser aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Antes de 15 de março do ano de 2016, os filhos nascidos em gestação por substituição, para encontrarem adequação no registro de nascimento, necessitavam obrigatoriamente se socorrer da via judicial. A novidade é que em 15 de março, a Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, editou o provimento de número 52. A partir deste provimento de número 52, com a juntada de documentos específicos, os nascidos em gestação por substituição encontrarão a adequação do registro de nascimento pela via cartorária, pela via extrajudicial. No Brasil, os registros de nascimentos são regulados pela Lei 6.015 de 1973, a Lei Geral de Registros Públicos. Nesta lei, exige-se que para os registros de nascimento seja juntada a documentação do declarante do nascimento, além da declaração de nascido vivo expedida pelo hospital. Pelo provimento 52 do CNJ, para dispensar a via judicial para registro de nascimento dos havidos pela gestação por substituição, é necessário que se perquira alguns documentos, quais sejam: a declaração confirma reconhecida do diretor da clínica de reprodução, que indique a técnica adotada, o nome do doador, seus dados clínicos e suas características, bem como o nome dos beneficiários. Além do mais, será necessário um instrumento público de consentimento prévio do doador para o registro do nascimento da criança a ser concebida em nome de outrem, instrumento público de aprovação prévia do cônjuge ou de quem convive em união estável com o doador ou com a doadora, autorizando expressamente a reprodução assistida. E, por fim, um instrumento público do cônjuge ou do companheiro beneficiário da reprodução assistida, autorizando expressamente o procedimento de gestação por substituição. Assim, havendo o nascimento de criança por técnica de gestação por substituição, com a juntada dos documentos exigidos pelo provimento de número 52 do CNJ, não se mencionará qualquer requisito em relação à mãe hospedeira no registro de nascimento desta criança. Se houver recusa dos oficiais de registro a celebrarem o ditado pelo provimento 52, estes responderão administrativamente perante o Tribunal de Justiça do seu estado. Como visto, percebe-se que o CNJ, pelo provimento de número 52, vem simplificar o procedimento de registro de nascimento dos havidos pela técnica de gestação por substituição, permitindo a dispensa da via judicial na adequação do registro de nascimento.